Boa noite, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito pela professora Marilândia Frazão e pelo professor Ricardo Pinto para participar deste conjunto de debates, dessa série de debates e de discussões que tem como título a Hora H, Hora 13, agora, né? E que a contribuição que eu quero trazer aqui é algumas reflexões a respeito, que tem como título Caminhos da Luta e Combate à Desigualdade Étnico-Racial aqui no nosso país. Nós estamos vivendo um período que nós estamos... a discussão da questão racial, por um lado, até de forma positiva, está presente na nossa sociedade. É possível ver como a mídia tem pautado denúncia de discriminação racial. Hoje nós temos uma quantidade significativa de homens e mulheres negras ocupando espaços nos telejornais, nos programas de entretenimento, nas novelas, enfim, em vários lugares na mídia, na propaganda. E isso, às vezes, pode parecer que os problemas raciais do nosso país estão superados, mas há que se chamar a atenção que essa exposição que a mídia coloca sobre a questão racial, primeiro tem uma perspectiva comercial. Eles compreenderam que os negros são um mercado consumidor interessante na nossa sociedade e que 55% de uma população de 210 milhões de habitantes é um mercado razoável, e aí há que se investir nesse mercado, então o objetivo é lucro. O segundo objetivo que a grande mídia, o poder estabelecido, tem em pautar a discussão da questão racial é para capturar essa discussão e trazer essa discussão para o campo do capitalismo, procurando implementar uma ideia que a superação das questões raciais se dá pela superação individual, da ação individual, e, portanto, reforçando a ideia liberal da meritocracia. Então, colocar negros em exposição em alguns espaços reforça esse discurso de que se você, indivíduo, se esforçar, você vai conseguir superar as limitações da nossa sociedade. E nós sabemos, contudo, que essas são limitações que não se superam de forma individual. Essas limitações têm que ser superadas de forma coletiva. E, portanto, é necessário mudar a estrutura da nossa sociedade para superar essas limitações. Limitações essas, desigualdades, que foram implementadas, evidentemente, ao longo do período escravista. Nós estamos falando de quase 4 séculos de escravidão, e foi implementada principalmente na maneira como se deu a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, que foi baseado na exclusão da população negra, dos ex-escravizados, do mercado de trabalho, portanto, da sociedade. Transição essa que se deu com impedimento de acesso à terra, principalmente na lei chamada Lei de Terra de 18 de setembro de 1850, se deu com o impedimento à escola, à escolarização. Aí nós estamos falando de proibição, utilizando a legislação para proibir que negros frequentassem a escola pública, como decretos imperiais, que ocorreram em 1854 e 1878, se deu com o impedimento de que negros ocupassem alguns espaços no mercado de trabalho, principalmente aquelas ocupações mais valorizadas socialmente, melhor remuneradas. Dentre outras leis, eu posso citar a postura municipal da cidade de São Paulo de 1886 e a perpetuação dessa condição de marginalidade, portanto, da desigualdade da população negra ao longo do século XX. Desigualdade essa que ela foi protagonizada pelo Estado brasileiro. Foi o Estado brasileiro e o Estado brasileiro a serviço das oligarquias escravistas que levou a população negra, os trabalhadores e trabalhadoras negras, a ocupar as franjas do mercado de trabalho e que, portanto, impedidos de ascensão social.
Então, essa desigualdade que nós vemos hoje, ela foi uma desigualdade construída ao longo do século XX, em especial, e que hoje está presente, se mantém, está cristalizada na nossa sociedade. Desigualdade essa que não se supera com a ação de indivíduos, nem com a ascensão de indivíduos a postos de comando nas empresas, no Estado, seja onde for. Lógico que nós saudamos, é bom que tenham pessoas, homens e mulheres negras, em espaço de destaque na grande mídia, homens e mulheres negras em cargos de poder, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, que essas pessoas que têm um espaço, pessoas espaço de direção das grandes empresas, mas essas pessoas elas são exceções, não são a regra dentro da nossa sociedade, porque a grande massa da população negra está na marginalidade, está no subemprego, está no emprego precário, está habitando os lugares mais distantes e sem saneamento básico, sem acesso à educação. Então, essa desigualdade que nós estamos vivendo, ela não vai ser superada por ações individuais. Então, é nesse sentido, eu parto da compreensão que são necessárias ações coletivas. E ações coletivas implica necessariamente cobrar do Estado que o Estado ele desenvolva um conjunto de programas para promover a igualdade racial. Nós estamos avançando, evidentemente, com o governo Lula, mas ainda existe um passivo, e nós estamos falando de 3 séculos e meio de escravidão, quase 4 séculos de escravidão, estamos falando de mais de 120 anos de discriminação protagonizada por esse Estado. Então, essa inversão que os governos Lula e Dilma fizeram, algumas gestões anteriores, que o governo Lula está fazendo agora, essa inversão é uma inversão que demanda um certo tempo e demanda um grande esforço do governo e particularmente, em especial, dos movimentos sociais, do movimento organizado, em especial o movimento negro, o movimento de mulheres negras, o movimento daqueles que estão na base da nossa pirâmide social. Então, essa desigualdade vai ser superada a partir do momento que o Estado protagonize, inverta aquilo que o Estado historicamente fez no Brasil e protagonize essas mudanças, superação dessa desigualdade. E que necessariamente esse governo, esse Estado, ele tem que ser pressionado pela sociedade civil organizada, por aqueles que têm mais interesse. E aí, entendendo que nós estamos vivendo um governo, o nosso governo que nós elegemos, é um governo que está em disputa. Nós sabemos que não é um governo que é hegemonizado pela esquerda, embora Lula seja de esquerda, o Partido dos Trabalhadores seja de esquerda, mas o governo é resultado de uma grande composição feita de maneira a derrotar o fascismo no nosso país. Então, essa composição implica que esse governo, em alguns momentos, ele vai ter ações radicais de superação dessa desigualdade, em outros momentos, resultado da correlação de forças que existe dentro do governo, no Congresso, no Judiciário, na mídia, etc., muitas vezes não pode avançar tanto quanto queria. Então, é nesse sentido que as próprias falas que o Lula tem feito, eu me lembro que ele fazia muito essas falas nas suas gestões anteriores, é necessário que o movimento social faça pressão, que o movimento social cobre do governo, que o movimento social tensione para o lado de cá, porque o outro lado vai tensionar para o lado de lá. Então, é nesse sentido que eu tenho a compreensão que é necessário que essas desigualdades sejam superadas, protagonizadas pelos movimentos sociais. E dentro dos movimentos sociais há que se eleger aqueles que são os mais vulnerabilizados, aqueles que são mais perseguidos dentro da nossa sociedade. E aí nós podemos destacar com certeza que dentro dos excluídos estão as mulheres negras, que são aquelas que historicamente são mais excluídas e que atualmente continuam vivenciando os piores salários, sendo as que mais sofrem o feminicídio, mais sofrem violência doméstica e na rua e que são mais discriminadas. E também há que se lembrar também de um setor extremamente vulnerabilizado da nossa sociedade, que é a juventude negra.
essa juventude que nós vemos aí estarrecidos, sendo assassinados pelas forças policiais, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente também, e como está acontecendo na Bahia, que é lamentável, inclusive um governo nosso, do Partido dos Trabalhadores, e que deixa que essa mortalidade aconteça. Então é nesse sentido que é necessário que, para superarmos essa desigualdade, tenhamos uma grande união, um grande movimento de todos os excluídos e que tenhamos foco naqueles que são os mais excluídos dentre os excluídos. E mais ainda, quero acrescentar no que diz respeito à juventude negra, que para além da tragédia que representa a mortalidade, o genocídio contra a juventude negra e o hiperencarceramento dessa juventude, isso também significa um desperdício de vidas e de força de trabalho de pessoas que estão em pleno vigor laboral e que poderiam estar produzindo riqueza material, riqueza imaterial no nosso país e que tragicamente estão sendo excluídos, estão sendo eliminados fisicamente ou encarcerados por anos para servirem, muitas vezes, se tornarem soldados, mão de obra do crime organizado. Então nós temos pela frente uma grande luta, um grande movimento, e eu acredito que estaremos juntos nessa luta. E iniciativas como essa certamente são fundamentais para que nós possamos nos armar, nós possamos nos capacitar e analisar essa sociedade de maneira a que a nossa luta seja mais rica, mais profunda e com maiores resultados. Era essa a contribuição que eu tenho para apresentar para vocês e seguimos no debate aí. Muito obrigado.